Pois bem, vamos começar aqui, né, a nossa querida live aqui, porque é um dia muito insano, né, para os nossos adversários políticos. Muita coisa ruim acontecendo para Flávio Bolsonaro, muita coisa ruim acontecendo para Eduardo Bolsonaro. Há um derretimento nítido da campanha deles, um derretimento claro. E eu me lembro quando eu avisei para vocês que o Flávio Bolsonaro seria candidato, pelo amor de Deus, alguém lembre, né? Alguém fala, não, o Renan falou mesmo. Vocês vão talvez recordar que eu havia dito que o Flávio Bolsonaro, o PT ia permitir que ele se colocasse como pré-candidato, e logo depois o PT ia, quando não houvesse mais, vamos dizer, possibilidade do Tarcísio ser pré-candidato, ser candidato a presidente, eles iam bombardear. Por favor, lembrem-se, fala assim, o Renan ele falou isso, porque eu já comentei isso várias vezes, eu já falei isso em algumas entrevistas na imprensa, e eu acho que está acontecendo exatamente isso. Recentemente eu soube que o Sidônio, lá pra abril, o Sidônio encontrou alguns marqueteiros, alguns caras assim, em Brasília, ele tava tomando vinho, dando risada, eles, mas que você tá rindo? A gente já ganhou. Então a pegada do Sidônio era, cara, vai vir tanta coisa com o Flávio, que, sabe, não... Né? Ali naquele período o Lula passou por uma baixa, o Flávio subiu nas pesquisas, e agora, cara, vai se tornando insustentável a pré-candidatura dele. E a candidatura do Flávio, vamos colocar assim. Eu que tenho que me colocar, eu como pré-candidato, né? O Flávio, eu falo o que quiser dele. Vai ficando insustentável porque boa parte do discurso bolsonarista se sustentava por muito tempo numa ideia de uma superioridade moral, de um patriotismo e num vínculo com a imagem de um Brasil diferente, honesto, trabalhador. E que nunca foi verdade. A família Bolsonaro é uma família essencialmente corrupta. Sempre foi uma família de mamadores que nunca trabalharam. Nenhum membro da família Bolsonaro, se a gente colocar aqui no papel, nenhum trabalhou. E olha que eu tô falando que estar na vida pública é trabalho. Por exemplo, o Carluxo, quando ele fez 17 anos, ele concorreu para vereador e assumiu como vereador. Se ele fosse um bom vereador, eu diria, o Carluxo trabalhou. O Carluxo nunca trabalhou como vereador, cara. O Carluxo tinha apenas um cargo lá que pagava uma grana para ele, imaginar, né? Então, se eu olhar direitinho, essas pessoas nunca tiveram muita experiência de vida prática. Então, né, vender que a família Bolsonaro era isso, nunca deu. Mas houve uma ilusão. Essa ilusão, para as pessoas mais inteligentes, caiu já nas eleições de 2022. Boa parte das pessoas mais capazes perceberam, cara, bolsonarismo é farsa. E os mais jovens perceberam. Por isso que dentro dos mais jovens o bolsonarismo tem um grave problema. Não consegue crescer. Beleza, o tempo passa. Vem essa crise e todo mundo sabe, e o bolsonarismo sabia, que o escândalo do Banco Master é um escândalo monumental. E os próprios bolsonaristas usaram o escândalo do Banco Master para atingir o Alexandre de Moraes. Até havia uma piada, vê se o telefone do Bolsonaro estava no celular do cara. Foi pior, né, cara? Foi pior. E aí o cara, né, a casa começou a cair de maneira muito intensa. Assim, eu não tô brincando, a casa caiu de uma maneira que eu mesmo não imaginava, tá? Eu sabia que viria uma série de acusações envolvendo o escândalo do INSS, o Willer Tomás, envolvendo o secretário de esportes lá do Rio, talvez até a Adriano da Nóbrega eles traíam. Mas isso aqui é devastador, E não vai dar pra militância segurar isso por muito tempo. Não vai dar. Porque estão fazendo aquelas revelações no pinga-pinga, no conta-gotas, e vão, né, uma coisa vai refutando as outras histórias. Então saiu agora as últimas notícias e elas dão conta de que havia um contrato com uma empresa, que não necessariamente esse contrato envolvia fazer filme. Era uma empresa que recebia a grana do Vorcaro lá pra fora. Tinha um contrato, né, de confidencialidade, o NDA, Non-Disclosure Agreement, e o que tá claro ali nesse negócio é o seguinte: por que o Vorcaro faz um contrato que supostamente financiaria um filme sem obter nenhum retorno financeiro com isso e sem obter nenhum tipo de publicidade com isso? Ora, se ele tá fazendo isso, é que da outra parte, ou melhor, na contraparte, há algum favor sendo feito pra ele. Qual o favor obtido junto aos Bolsonaro? Qual o favor obtido junto aos Bolsonaro? Isso eles precisam responder. Foram coisas obtidas durante o governo dos Bolsonaro? Foram favores obtidos junto ao então presidente do Banco Central, que foi nomeado pelos Bolsonaro e era amigo deles?
Eu tô fazendo só perguntas, não tô fazendo nenhuma acusação. Eu tô só levantando perguntas porque é importante levantar agora. O que ninguém respondeu ainda, e é o que a imprensa e a investigação tem que pegar, é qual a contraparte? O que os Bolsonaro entregaram pra Vorcaro? Vorcaro, todo mundo sabe, é especialista em comprar autoridades. Vorcaro passou todo o trabalho dele adquirindo, como se fosse um colecionador, todas as autoridades da República. Comprou gente do PT, comprou gente do Centrão, comprou gente do STF e tá comprando os Bolsonaro. E está provado aqui. Ninguém gasta tanto dinheiro à toa. Alguém de humor mais agudo diria, ele gastou mais nas festas do que com os Bolsonaro. Que, aparentemente, era não apenas uma diversão às festas, mas era também boa parte do seu negócio. As festas eram o maior investimento de marketing que o senhor Vorcaro tinha. Por um cara que é um estelionatário, como ele, investir no lifestyle é muito importante, tá? Veja, o Rizzo tá trazendo aqui, né, uma notícia sobre isso. Eduardo Bolsonaro muda a versão e disse que aplicou $50 mil em filme que teve recursos de Vorcaro. A explicação foi dada após o site Intercept publicar na sexta-feira que esse deputado atuou como... Tá, assim, $50 mil? O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro mudou a versão sobre sua participação no financiamento, blá blá blá, sermão, blá 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 blá. Num vídeo republicado nas redes sociais, o deputado admitiu ter investido R$350 mil no longa provenientes da receita obtida com a venda de um curso e que posteriormente recebeu de volta essa quantia. Eduardo Bolsonaro não esclareceu como e quem lhe pagou a restituição dos valores inicialmente destinados ao projeto. Ele também reconheceu ter constado como produtor executivo num contrato antigo com a produtora responsável pelo filme. Na quinta-feira ele negou ter publicado dinheiro no projeto. Não existe qualquer posição de gestão. Ou seja, ele vai mudando. Essa é uma droga, cara. Como esses caras eles trabalham com gestão de crise na base da mentira, eles são desmentidos no dia seguinte. Realmente, ontem ele falou que não tinha nada a ver, né? Agora mudou. Aí ele inventou, eu vi o vídeo, ele inventou que, ou disse, que na verdade aquele valor era um adiantamento que ele fez para garantir que o Cyrus Norrester, que realmente que é um grande, de acordo com ele, um grande diretor de Hollywood, ele pudesse elaborar o roteiro. Assim, é que eu não tô hoje muito na vibe, não tô muito ácido hoje, tá? Mas se você der uma olhada no... Amigos, olhando pra câmera, se você olhar o roteiro, já vazou o roteiro do filme, ninguém pagaria por aquilo. Uma criança escolheu, assim, o roteiro foi escrito por um menino, e eu sei quem é a criança que escreveu o roteiro, foi o Carlos Bolsonaro. É difícil explicar pra vocês, mas dado que o bolsonarismo produz esse abuso intelectual com idosos, eu acho que o roteiro é um sucesso pra enganar os senhores, mas do ponto de vista cinematográfico e do ponto de vista estético, estilístico, ele é um vexame, tá? A história do Bolsonaro, você vê assim, eles são tão fraudulentos que eles inventaram a história do próprio Bolsonaro, tá? E no filme, só pra vocês entenderem, o Bolsonaro é apresentado como um homem muito corajoso, que nos anos 80, em 1985, ele prendeu, com toda a sua coragem como um militar, ele prendeu um barão das drogas, chamado Cicatriz. É sério, o que eu estou falando aqui está no roteiro Dark Horse, o Rizzo tem até com o roteiro em mãos, tá? Havia um grande barão das drogas chamado Cicatriz. Tá aqui, ó, põe a tela, não há nenhuma invenção minha. Esse drug czar, tá? Ele foi preso pelo Bolsonaro. Entendam, isto nunca aconteceu na vida real. O Bolsonaro, nesta época, nos anos 80, estava tentando organizar greve de militares. Tá? Ele foi expulso das Forças Armadas Brasileiras. Tá? Ele teve que ser aposentado ali. Tá? Pois bem. Aí o Cicatriz... é realmente um roteiro de retardado. Ele fala, Bolsonaro, um dia eu vou me vingar. E aí o senhor Cicatriz, tá? Eu tô lendo aqui, o Riz botou um pedaço do trânsito. Gente, é patética essa história. Aí o Cicatriz, ele fica nos bastidores tramando pra se vingar do Bolsonaro. Até que ele consegue. Cicatriz contrata Aurélio, quem vencer, o Adélio. E aí ele tenta matar o Bolsonaro, mas não consegue. Ele não consegue matar o Bolsonaro. E aí, no final do filme, que já entregaram o roteiro do final do filme, o Alexandre de Moraes,
tá numa sala, junto com o Cicatriz. Eles conseguimos. Derrubamos este homem, né? E aí tá o Lula tomando posse na presidência da República e vem os créditos avisando que o Bolsonaro terminou preso, as pessoas se manifestaram e tal. Em resumo, cara, é um filme lelé da cuca, é um filme doidinho. Pô, assim, se você tá fazendo um filme biográfico, muitos filmes biográficos existem romantizações, existem personagens inventados, tá? Mas assim, é um filme biográfico de uma personalidade política. A história verdadeira já era interessante. Veja, olha só o que eu tô falando. Já era interessante. O Bolsonaro realmente foi um dark horse. É um caso engraçado, é um caso curioso, como um país elegeu um idiota como ele. Beleza. Pra que inventar? O Bolsonaro nunca prenderia. A única vez que o Bolsonaro teve diante, vamos dizer, de um criminoso armado, foi um assaltante que viu o Bolsonaro de moto, rendeu o Bolsonaro, tirou a arma do Bolsonaro. E o Bolsonaro, socorro. Foi isso. É muito tosco. É muito tosco. Assim, isso aí é de chocar, cara. Pessoal, Como é que, assim, esse roteiro, deixa eu explicar um negócio pra vocês. Isso é roteiro de filme B. Qualquer um, pelo amor de Deus, só explicar, qualquer um que conhece um pouquinho de cinema, sabe, isso aqui é roteiro de filme B. Outra coisa, só pra explicar pra vocês. Eles estão tentando vender, pra divulgar que cento e tantos milhões faz sentido naquele filme, porque, é um filme com estrelas de Hollywood e um diretor de Hollywood. O diretor é um diretor de filme B. E quando eu falo B, eu não falo nem filme alternativo, porque existe todo o circuito alternativo de cinema nos Estados Unidos que produz ótimos filmes. Tem grandes filmes alternativos feitos com baixo orçamento nos Estados Unidos. Filme B é filme ruim. É filme ruim, filme... Entendeu? Isso aqui é um cara de filme B. E o Jim Caviezel? Galera, eu sei que criaram na direita só um hype que o Jim Caviezel é um baita do ator. Ele não é. O Jim Caviezel é um cara que fez um filme e, cara, não teve muita carreira depois disso. Ele foi sabotado por ser cristão. Cara, é igual falar que o Mark Hamill, que fez Luke Skywalker, ele foi sabotado por ser Jedi. Ele só fez um filme, ficou muito marcado por um personagem e nunca conseguiu fazer outro filme. Que é outro cara que aconteceu isso, o Elijah Wood, que fez o Frodo no Senhor dos Anéis. Isso acontece. O cara fez Jesus, não era também o maior dos atores, e pronto. E é isso, ele é um filme, é um ator B. Você não precisa de todo esse orçamento pra contratar o Jim Caviezel. Entendeu? É isso, estão exagerando. É só você procurar no Google, é só dar um Google, procurar o cachê do Jim Caviezel e comparar com o cachê do ator brasileiro que fez o Agente Secreto lá, esqueci o nome dele, o babaca do Wagner, o babaquíssimo Wagner Moura. O Wagner Moura hoje é um ator bem ranqueado lá. Ele fez a série da Netflix, ele fez o Narcos. Então, custa mais alto. Então, assim, como você pode explicar aqui o filme Agente Secreto, que tem um roteiro bem construidinho, as cenas de época muito bem feitas, assim como o Ainda Estou Aqui, as cenas de época muito bem feitas, a Recife do Agente Secreto e o Rio de Janeiro de Ainda Estou Aqui estão impecáveis. Há um trabalho cinematográfico espantoso. Um custou 28 milhões, o outro custou 45. Com atores mais caros, com um trabalho mais sério. O filme lá, Dark Horse, é um filme B de baixíssima qualidade, com um roteiro de filme B, com atores de filme B. Amigos, onde eu tô dando toda essa volta, esse filme era uma justificativa para dinheiro ser jogado numa operação que não envolve cinema. Que eu imagino que seja a operação que sustentou a família, né, a família Bolsonaro nos seus devaneios políticos ao longo dos últimos 2 anos. O que me parece? O pai ia ser preso, esses caras foram atrás do grande mercador de autoridades que era o Vorcaro. Eles sabiam que o futuro político deles estava em risco. E eu acho que eles foram forrar a barriga mesmo. Tudo leva a crer que os Bolsonaro caíram nisso. E são números assustadores, tá? E voltando para as eleições, por que eles são... Porque nós temos que falar na morte do bolsonarismo. Não há possibilidade da parte deles de fazer um enfrentamento ao Lula.
Porque em todas as categorias que eles forem disputar com o Lula, é pau a pau ou perdem. E esta é a verdade. A única coisa que qualificava ele eu não sou o Lula. Porque a gente não gosta do PT. Mas assim, qual a diferença deles pro PT? Qual a diferença? Eles roubam com a bandeira, nem do Brasil, eles roubam com a bandeira dos Estados Unidos na mão. É isso. Eles são toscos, são burros, são corruptos, andam com os piores caras do Centrão, não tem projeto de Brasil. Tem nada ali. Não tem nada ali. O que tem foi um truque que enganou por anos a fio um monte de idosos. O que é o bolsonarismo além de um golpe nos idosos? O que é o filme Dark Horse? É um golpe em idosos. Não, eu juro pra você, eu acho que, né, vamos ver se vai sair esse filme. Saindo esse filme, vai ficar um monte de senhor e senhora de idade. Quem é o Cicatriz? Gente, é um personagem fictício. Não, fica fictício. Eles estão dando sinais ali. Cicatriz existe. Vamos ficar atrás. Quem é o Cicatriz? Quem é? Com certeza. Meus amigos, não sejam patéticos. Não sejam patéticos. Pessoal, like na live e compartilhe essa live com seus amigos. Não sejam patéticos. Agora, é muito patético. É muito patético que ainda se discuta na direita como confrontar esse assunto. O Arthur estava reagindo a um cara que chama Firmino Cortadas. Não vi, é um cara, enfim, lá do Mato Grosso do Sul, não sei. Que é um perfil que mulheres bolsonaristas gostam muito. As mulheres bolsonaristas gostam muito de gays de direita. Ele me parece ser um cara que é um gay de direita, porque era bolsonarista. E agora ele tá tendo que fazer suas primeiras críticas. A forma como ele constrói a crítica é assim: olha, eu provavelmente vou me arrepender de fazer esse vídeo, mas Flávio, não dá, porque vai ser incoerente a gente que é antissistema. Nossa, cara, é tão difícil você falar o óbvio. É tão difícil você atestar. Olha, Flávio, você tá fazendo negócio você tá fazendo negócio com o Vorcaro de centenas de bilhões. Não existe justificativa pra isso. Não existe justificativa pra isso. Simplesmente não tem. Você tem que praticamente pedir desculpa pra falar que talvez... Não, cara. Qual é? Vamos entender uma coisa que eu acho que precisa ser dita pra todos vocês. A cultura de influencer que a direita tem, e é isso, a direita é apenas um bando de influencer. A direita e a Virgínia são praticamente a mesma coisa. Como ela é baseada na ideia de crescer, ganhar e manter seguidores, portanto, as pessoas não buscam a verdade, ou sequer buscam defender as próprias ideias que dizem defender. Elas estão ali para amealhar seguidor. Portanto, ao dizer algo que pode fazer você perder um seguidor, você evita. Então, há, por parte dos direitistas, uma terrível tendência a não se posicionar de maneira verdadeira. E há, portanto, uma eterna fingição. A cultura das redes sociais, ela contaminou de tal modo a direita, dado que a direita não tem cultura política, não tinha partido, não tinha estrutura, que a direita é composta basicamente por fingidores, são todos fingidores. Me mandaram um corte terrível de um patético ex-MBL indo num podcast. O cara tá fingindo. O cara, tipo, virou bolsonarista e tá lá, não, o Flávio... É real, essas pessoas. Tem gente que é louco. E tem gente que né? Acha assim, não, as redes sociais caem nisso. É muita mentira. O Fernando Holliday. O Riso até tava tirando sarro dele. O que virou esse cara? O que virou? Ele não acredita em uma vírgula que ele tá dizendo. Ele não acredita em absolutamente nada do que ele tá falando. Mas é um jogo. Então, assim, o bolsonarismo está sendo mantido como um truque de redes sociais. O bolsonarismo, volta a colocar, ele respira por aparelhos, e o aparelho que mantém ele vivo, a máquina, é basicamente o algoritmo das redes sociais. Porque se você retirar isso agora, se desligar as redes sociais, não existe bolsonarismo. Simplesmente não existe. Entendeu? O bolsonarismo acabou, galera. E eu acho que a gente... né, já anunciaram a morte deles várias vezes. Já muitas vezes. Até na derrota deles eleitoral.
E sim, eles vêm num processo de perda, assim, de perda de espaço político, perda de autoridade, né? Estão sendo desafiados internamente. Racharam. Tem a ala da Michele, tem a ala do Silas Malafaia, tem a ala do Nicolas. Dentre os nicolistas, tem os nicolistas que puxam o saco do Flávio e tem os nicolistas que já batem no Flávio. Então, mesmo deles tem a divisão. Você tem o novo, que é dividido entre o novo bolsonarista flaviano, o novo nicolista e um pequeno núcleo de novistas zemistas, tá? Então, assim, não existe mais um bloco coeso, nunca existiu proposta, nunca existiu nada. E aí, onde termina, tá? Onde isso tudo termina? E é aqui que eu vou colocar. Termina numa derrota eleitoral de véspera. O efeito manada que sustenta o Flávio Bolsonaro no segundo turno é a ideia de que ele é o único capaz de ir para o segundo turno. Olha que loucura. Só que agora as pessoas estão desconfiando disso porque as pessoas perceberam que indo ao segundo turno ele perde. Portanto, há uma busca por uma nova pré-candidatura. E isso explica porque hoje talvez seja o dia que boa parte da política e dos caras com dinheiro no Brasil descobriram o Renan Santos. Hoje muita gente quer falar comigo. Fiquei muito curioso. Hoje tal do, né, não vou falar, né, tem um site aí, né? Para bom entendedor, minha palavra basta, né? Tô aqui de acordo com a legislação eleitoral, senhor Rafael Almeida Rizzo. Sim, senhor, tá certo. Hoje saiu pesquisa da Atlas no Maranhão e também no Amazonas. E, assim, o meu concorrente no Partido Novo, o Zema, que foi humilhado ontem pelo próprio partido, ele ficou tão atrapalhado porque ele perdeu muitos seguidores. Ele também, infelizmente, segue essa linha aí. Ele perdeu tantos seguidores falando uma pequena verdade sobre o Flávio, de uma maneira muito covardola, mas falou. Que veja só, abre por favor o Instagram do Zema pra mostrar pra vocês qual foi. Veja, o mundo caindo. Veja qual foi o vídeo postado por Zema no Instagram, tá? Quantas coisas ele poderia falar? Peraí que ele bloqueou o MBL no Instagram. Ah, é? É sério? É sério, ele bloqueou o MBL no Instagram. Eu fui tentar abrir aqui e não apareceu. Aqui, ó. Romeu Zema Oficial. É esse, né? Romeu Zema Oficial. Sei lá, Tá Rizzo. bloqueado. Abrindo anônimo apareceu. Ok, veja o vídeo. Esse aqui? Não, o vídeo que saiu hoje, né, Rizzo? Esse aqui abraçando um cara. O mundo caindo, tudo pegando fogo. Qual é o post de Romeu Zema hoje? Vai ser o primeiro em teste de Libras para síndrome de Down do Brasil. Olha, Informação. Saca que tudo. beleza. Isso é um fenômeno. Parabéns mesmo. Viu? Meu sonho é conhecer o senhor. Uai, que coisa boa. Já conhecemos. Pelo menos tira uma foto com o senhor. Vamos tirar aqui, André, ó. Vamos. Aqui, ó. Ó. Aí, ó. Vamos lá, ó. Ah, como é que é? É assim? É isso, ó. Isso. Eu sei também, ó. Tá vendo? Muito prazer. Eu te amo em Libras. Então. Você é o melhor governador de Minas, porque o seu trabalho valoriza muito as pessoas. Muito obrigado. Mesmo sendo uma pessoa com síndrome de Down, isso não me impede Fico muito feliz de de muito escutar. te conhecer. Obrigado, viu? Parabéns aí pela carreira, viu? Tudo de Nada bom. com um vídeo Obrigado. fofo, tá? Agora, ele não vai falar mais do assunto? É isso, Zema? Então tá tudo ok. Tudo ok. Tá tudo normal. Isso é... É difícil, né? Tá faltando líder aí. A única pessoa que está tratando de tudo que envolve essa eleição e de todos os problemas brasileiros com a gravidade que todos os temas merecem se chama Renan Santos. É o único pré-candidato a presidente que está fazendo isso. Sou eu. Mas isso não é nada diferente do que eu, o Kim, Amando, o Arthur, todo o nosso time faz há 12 anos.
Nós sempre fomos essas pessoas. E isso hoje mostra apenas que o nosso caminho nunca esteve errado. Eu tô aqui fazendo uma live fora do nosso horário, ela tá com 8.600 pessoas. Talvez ela chegue a 10 mil pessoas. Nós em 2019, julho, agosto de 2019, tínhamos 250, 300 pessoas ao vivo. Era isso a nossa live. O Movimento Brasil Livre como um todo, por mês, faturava 25, 30 mil reais.